o papel do Senado da República, né? O Senado Federal, ele tem, junto com o STF, afundado na sua credibilidade institucional e tem sido um poder completamente omisso, né? Cúmplice ou mesmo covarde, né? Coloque-se aí o adjetivo que melhor entender, diante de tudo isso que a gente está vendo. Já fazem aí alguns anos que nós estamos vendo abusos do Supremo sendo cometidos, com decisões monocráticas, como algumas das citadas pelo Serrão, além de outras que a própria ONG, Transparência Internacional, que nós tratamos no início, aponta, e tantas outras que são tratadas diariamente, né, aqui neste programa, em outros programas, em outros veículos de comunicação. Mas o Senado, ele segue, parece que inerte, ele segue fazendo de conta que nada está acontecendo, né? Essa conivência, essa cumplicidade, ela é perigosíssima. Nós estamos mergulhando num caos institucional que pode não ter volta, que pode descambar efetivamente para uma ruptura democrática que não tenha retorno. E aí, né, nós vamos ter que nos inspirar em países que sofreram as agruras da ditadura, como é o caso da própria Venezuela, para pensar em meios de rompê-la, né? Aliás, hoje nós já fazemos isso, né? Hoje nós já estamos fazendo isso, porque eu, como parlamentar, ainda que eu seja deputado estadual no Rio Grande do Sul, aqui pelo Partido Novo, muitas vezes nós somos questionados pelo eleitor, pelo cidadão, né? E vocês estão fazendo o quê? Né? E a Assembleia está fazendo o quê? E o deputado Marcel Van Hatten, os deputados federais estão fazendo o quê? E os nossos senadores estão fazendo o quê? E realmente, a gente fica até constrangido, meio sem resposta, porque tudo aquilo que se tenta, quando se tenta, não se prospera. E mesmo aquilo que prospera, o STF vai lá e reforma a decisão, invadindo competências, atropelando até mesmo esferas e instâncias do próprio judiciário brasileiro. Então, é uma confusão generalizada. E aí eu rogo para que nós tenhamos, nesse período pré-eleitoral deste ano eleitoral de 2026, para uma inteligência e uma estratégia que precisa ser muito clara com relação àquelas lideranças e também todas as vozes que trabalham no dia a dia com a política e que estarão participando do jogo eleitoral de 26, que é ser estratégico na análise dos públicos que são mais suscetíveis a enxergarem isso tudo e mudarem a sua opinião diante dos fatos, e conseguir focar, concentrar as atenções em entregar informação para esse público. Chamo a atenção aqui mais recentemente da pesquisa divulgada pela Apex Futura, agora dias atrás, onde até publiquei nas minhas redes sociais um dado muito interessante, né? Primeiro, né, a expressiva maioria de mulheres que seguem aprovando este governo federal e que seguem, inclusive, não enxergando na mesma proporção que os homens os abusos do Supremo Tribunal Federal durante a sua atuação no dia a dia. E um segundo corte interessante são as pessoas que têm aí idade acima de 60 anos, faixa etária acima de 60 anos e especialmente de menor renda, né, de até um salário mínimo. É claro que muita gente vai dizer que aí são dependentes de programas assistenciais, como Bolsa Família, são usuários bastante intensivos aí da TV aberta como meio de comunicação e de informação, o que também prejudica muito o acesso a este debate que nós estamos tendo aqui, já que na televisão, quando a gente liga, né, é acadêmicos do Niterói desfilando e propaganda do governo federal o tempo todo passando na tela, querendo normalizar absurdos, mas a direita, as lideranças políticas que se preocupa com a democracia, mesmo aqueles que não são de direita, que não são do Partido Novo, que não são do PL, que não são, enfim, de outras legendas aí mais vinculadas com a direita, mas aqueles que se dizem democratas de verdade, aqueles que prezam pelo respeito às leis, à Constituição, pelo tratamento isonômico, né, de um Estado de direito, né, esses deveriam cada vez mais se manifestar e buscar falar com seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, para tentar mostrar que, olha, esses escândalos, eles têm como sim ter fim. Podem não ter fim nesta legislatura com esta composição de presidência de Câmara e de Senado, ou com estas maiorias que estão postas hoje no Senado e também na Câmara, que são coniventes com a situação e não avançam em processos investigativos diversos, ou mesmo um pedido de impeachment de ministro Supremo. Mas há de se renovar essas composições, teremos 2/3 de renovação no Senado na eleição de 26 e poderemos sim mudar essas maiorias e mudar essas presidências, fazendo com que o Senado Federal possa sair desse estado de joelhos, esse estado servil, para, mais uma vez, ser altivo, ser um defensor da democracia, ser digno do seu papel constitucional e fazer valer aquilo que é a vontade popular de ter preservado a democracia brasileira e ter preservado as regras e as leis que regem o nosso país e que, infelizmente, cada vez mais se tornaram apenas
papel, né, sem valor algum, né? Então, temos uma grande oportunidade nas mãos e precisamos olhar de maneira estratégica para esses segmentos do eleitorado para tentar entregar a mensagem do tamanho do absurdo que nós estamos vivendo para esse eleitor, para que independente de quem ele escolha como presidente, independente de quem ele escolha como Senado, escolha candidatos que se comprometam a efetivamente restaurar a democracia e a dignidade dos poderes.